Tudo bem, pessoal? Desculpa a demora, mas hoje vem mais uma aula. Agora, uma temática super importante: democracia. Beleza, gente? Esse é o texto 5 que eu já publiquei lá para vocês na semana passada. É importante deixar claro duas coisas, principalmente duas vertentes desse texto, e não só desse texto, mas da temática. Quais são? A ideia de uma democracia como regime político de procedimento procedimental, ou a ideia de uma democracia participativa. Dentro desses dois espectros de regime político participativo ou procedimental, nós temos uma concepção que perpassa esse caminho do que a gente entende como regime de debate político, regime político, e o que perpassa essa definição, esse conceito de democracia e regime político? A ideia de sistema social, de sociedade socioeconômica, sociopolítica, né? Por que eu digo isso? Porque, de um lado, existem concepções de cidadania, e cidadania está atrelada à ideia de democracia, porque se democracia é o governo do povo, da definição dos gregos, a gente entende que só é povo, só é cidadão aquele que participa da arena política. E quem é cidadão? Se a gente voltar aos gregos, cidadão era um homem maior de idade, que eram comerciantes, militares ou da administração pública. Se a gente olhar para o Locke, John Locke, um filósofo europeu, lá do século XVII, ele dizia que cidadão era aquele que era proprietário, era empresário. Não estou falando dono da casa, mas o dono da empresa. E também não estou falando de uma empresa pequenininha, aquela que a gente tem ali para vender uma coisinha ou outra. Eu estou falando das grandes empresas. Quem seria um cidadão hoje no Brasil? O Carlos Trabuco, do Bradesco, o Setúbal do Itaú, o Safra do Banco Safra, o Silvio Santos, o Osmarinho, ou o dono da padaria? Vocês entenderam? Essas pessoas, esse primeiro grupo de pessoas que eu citei, esses grandes empresários, tem um poder de atuação dentro do regime político muito diferente das outras pessoas, como assalariados, pequenos comerciantes, professores, professoras, trabalhadores em geral. Essa diferença, para alguns analistas, alguns sociólogos, algumas sociólogas, vai ser fundamental na construção do regime político. Por quê? Se a gente tem uma sociedade liberal, como a gente já estudou lá em Estado, os direitos sociais não seriam garantidos. Então, uma democracia procedimental que garantiria o direito ao voto, por exemplo, vamos imaginar que o direito ao voto é universal, porque na democracia liberal, no caso do Brasil, por exemplo, no início do século XX e final do século XIX, durante todo o século XIX, a partir da independência do Brasil, só podia votar quem a partir da renda. Você tinha que comprovar renda para poder votar. Só votavam os alfabetizados e pessoas que tinham renda. E homens, né? Então, industriais poderiam votar, grandes empresários, etc. Ou seja, esse grupo político que tem recursos teria uma condição de poder participar da arena política com maior facilidade, de influenciar nas decisões. Então, numa democracia liberal, em que o voto ele é restrito a esses cidadãos, aí a gente já tem uma exclusão da maioria da população.
Conforme a história foi se passando, inclusive no Brasil, em que o voto foi alargado para toda a população, mesmo assim, um cidadão que pode votar, mas está desempregado, ele acaba tendo, às vezes, até tendo que vender o voto dele por uma cesta básica, por exemplo. Então a gente consegue ver na prática que a garantia do direito político de votar e ser votado, ele se torna menor quando os direitos sociais não são garantidos, como o direito à moradia, direito ao emprego digno, direito à saúde, etc. Por outro lado, uma sociedade que não garante direitos civis, por exemplo, não ser preso sem um crime anterior que o diga, ou não ter direito a um julgamento justo, pode fazer com que eu, você, qualquer uma pessoa que a gente conheça, seja atingido pelas forças policiais, as forças de segurança, na medida para impedir a nossa participação política. Então a gente consegue entender que democracia depende desses três eixos: a garantia interconectada, interdependente e indivisíveis dos direitos políticos, dos direitos civis e dos direitos sociais. Então a gente precisa dos três juntos: direito social, né, direito à vida, que é o direito civil, e o direito político de votar e ser votado. Então o direito social de ter um emprego com dignidade, no máximo 8 horas trabalhadas, com salário digno que garanta, por exemplo, o bem-estar, o mínimo de dignidade, moradia, saúde, o direito à vacina para garantir a vida. Então os direitos sociais estão interligados também com os direitos civis, como o direito à vida, o direito ao julgamento justo, direito à defensoria pública para quem não tem condições de pagar um advogado. Então votar e ser votado não garante o regime democrático. Daí a gente vai para o segundo item, que é o item da participação. Então não basta então a gente ter um regime procedimental, ou seja, procedimento de votar, né? De ter instituições que digam que garantem o mecanismo de votar e ser votado. Essas instituições não são suficientes dentro de uma perspectiva de que a população tem que ter assegurado os seus direitos, e para assegurar seus direitos a população precisa o quê? Participar ativamente da esfera política. Mas se a esfera política não é permeada de espaços para a participação, então o que ocorre é que quem acaba participando são aqueles grupos que eu já tinha citado, os principais empresários do nosso país, da nossa sociedade. Ou seja, a participação política pode definir como será a nossa sociedade, o nosso regime político democrático. O texto vai falar uma série de coisas. Então tem autores que vão dizer que o procedimento afastado das paixões vai garantir a democracia. E tem outras pessoas que vão dizer o seguinte: olha, um regime político sem participação social não pode ser democrático. E ainda tem um terceiro grupo que vai dizer que a democracia capitalista, na verdade, ela vai garantir a participação só dos empresários, ou direta ou indiretamente. Como, professor? É assim, olha, o empresário financia a campanha dos políticos. Por exemplo, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, a quem beneficiou? A privatização da SEB, Companhia de Energia, aumentou a conta de luz agora no Brasil. A privatização da Eletrobras, com a bandeira vermelha, já estamos aí, ó, com um aumento de 52% na energia elétrica na bandeira vermelha. E quem está ganhando com isso? A empresa privada, que comprou empresa pública de gestão e produção de energia, distribuição de energia no Brasil e no Distrito Federal. Ou seja, a gestão dos empresários de várias maneiras faz com que a influência deles seja maior do que a influência do voto.
ou ainda da representação popular, ou ainda da vontade popular. Que, segundo a nossa Constituição, o poder emana do povo e a soberania viria então do povo através da Constituição, né? Através da lei, através da manifestação popular, etc. Então, existem vários instrumentos de participação popular para garantir, né, um mínimo de democracia. E que instrumentos são esses, professor? A manifestação de rua, a participação em movimento social, em sindicatos, movimento de estudantes, acompanhar o deputado federal, o deputado distrital, o vereador, prefeito, governador, senador, deputado, cobrar, mandar e-mail, ligar, etc. Ou ainda participar de audiências públicas, etc. Professor, mas se a influência dos empresários é maior que dos trabalhadores, como é que faz? Através desses instrumentos que eu acabei de falar. Porque se entende que uma democracia capitalista ela é muito limitada às pessoas que não são capitalistas. Por isso que no século XX houveram várias irrupções, ou seja, manifestações e revoluções para mudar o nosso regime político. Não só no Brasil, como no mundo todo, na América Latina, por exemplo. A gente tem o Vietnã, a China. Tivemos no século XX as experiências socialistas da Europa do Leste. Tem Cuba aqui na América Latina. E depois, agora no século XXI, você tem revoluções dentro do regime democrático que mudaram as constituições da Bolívia, do Equador e da Venezuela, além do Nicarágua, e também tentativas de mudanças políticas em Honduras, né? Todas essas mudanças tendem a aumentar a participação popular. O grande dilema é como aumentar a participação popular controlando o setor privado e não só, né, o poder público. Pessoal, a grande tarefa agora desse novo texto é construir, né, um entendimento do que vocês conseguiram compreender do texto sobre o que é democracia participativa, o que é democracia procedimental e o que seria então os fatores limitantes da democracia capitalista. Então vamos lá, eu quero que vocês escrevam para mim o que é democracia procedimental, o que é democracia capitalista liberal, ou seja, o que influencia no regime político burguês. E terceiro, o que é democracia participativa. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima.